Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou o Will e gostaria de deixar um aviso rápido a vocês. Eu estou criando um novo canal focado em audiobooks. Nesse novo canal serão postados audiolivros como os contos de fadas dos irmãos Grimm, que inicialmente eu postaria aqui mesmo no Contos da Lua Cheia, mas decidi que é melhor postar no novo canal. E também postarei a coleção As Crônicas de Nárnia. Se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Conto com a sua inscrição. Desde já, muito obrigado. Você já conhece o app do Mercado Pago? Não? Então vem comigo que eu vou te apresentar. O Mercado Pago é um banco digital. Com ele você tem inúmeros benefícios e vantagens na hora de fazer suas compras no Mercado Livre e também para pagar as suas contas. Baixe o app do Mercado Pago pelo meu link que está aqui na descrição do vídeo e aproveite um desconto de R$10 no seu primeiro pagamento. Você pode usar este benefício para recarregar seu celular, pagar seus boletos, exceto de bancos digitais, pagar com código QR em milhares de lugares, colocar créditos em apps de delivery, jogos, streaming e muito mais. E você ainda vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdo para o canal. Muito obrigado pela sua colaboração. Relato de hoje. Meu namorado era um lobisomem. Boa noite. Podem me chamar de Gabi. O relato que eu estou enviando aconteceu comigo durante a minha adolescência. Se me lembro bem, foi mais ou menos pelo ano de 2007. Eu morava no interior paulista e estudava à noite. Um certo dia, chegou um aluno novo na minha turma. De início, ele logo me chamou a atenção, mas de um jeito diferente. Ele era bastante magro, estava com olheiras, como se não tivesse dormido bem nas últimas noites. Tinha cabelos escuros e era muito tímido. Quando a professora pediu para ele se apresentar, ele só disse o seu nome e logo foi para o final da sala e ficou em uma cadeira, bem no canto da sala. Eu fiquei curiosa, não por tê-lo achado extremamente bonito ou algo assim, mas justamente por ele ter um ar de mistério e parecia querer chamar o mínimo de atenção possível para si. Como eu também já ficava no fundo da sala, comecei a puxar conversa. Desejei as boas-vindas à cidade e aos poucos nós fomos virando amigos. Mas eu sempre sentia aquela aura diferente nele. Aquela sensação de que ele tinha muito mais a mostrar do que aparentava. Demorou um pouco, mas depois de alguns meses, nós começamos a namorar. Acho que minha personalidade muito mais ativa e falante completava o jeito dele de ser mais reservado e calmo. Com o tempo, eu notei que em algumas noites ele faltava na escola. Eu comecei a cobrar uma explicação dele, sempre que ele faltava, e ele disse que sofria de uma doença de família, que às vezes o deixava muito mal e ele não podia ir às aulas. Eu quis conhecer a família dele e ele me enrolou um pouco, mas certa noite ele finalmente me levou para um jantar com a sua família. Eles moravam em uma casa alugada, em um bairro um pouco afastado do centro da cidade. Ele me apresentou a sua mãe e também o seu pai. E ambos tinham as mesmas características do meu namorado. Ambos eram magros, tinham olheiras bem profundas, uma aparência de quem dormia pouco ou de quem realmente sofria com alguma doença. Eles eram ambos reservados, igual ao filho, mas me trataram muito bem. Na casa deles, eu notei algumas coisas, como livros estranhos, algumas velas negras e símbolos que eu não conhecia. Meu próprio namorado sempre usava um colar em seu pescoço, que possuía um símbolo
que eu não sabia o que significava. Ele nunca tirava aquele colar. Para mim, ele usava aquilo apenas porque achava bonito, ou por alguma moda da cidade de onde ele tinha vindo. Ou sei lá. Eu perguntava, mas ele só dizia que gostava de usar aquilo. Hoje sei que aquilo significa alguma coisa importante, embora eu não tenha certeza do que exatamente significa. Teve uma noite em que uma amiga minha me chamou para uma festa. Eu disse que iria sim, e chamei o meu namorado. Ele não gostou nem um pouco disso, e falou que eu não deveria ir. Mas eu já estava decidida, e como ele não conseguiu me convencer a não ir, ele disse que então ele iria sim junto comigo. Nós três fomos a pé. A festa era em uma igreja um pouco afastada da cidade. Não chegava a ser no interior, mas era uma área com poucas casas. No caminho, passamos por uma parte da estrada em que tudo ao redor era só mato. Lá na festa, a gente começou a beber e a dançar, e meu namorado não gostou muito disso. Teve um momento da festa em que a gente teve uma discussão, e então eu falei que iria embora daquela festa. Ele, mesmo com muita raiva, insistiu para ir junto comigo, mas eu disse que não queria ele por perto. Então chamei a minha amiga e saímos. Quando estávamos indo, ele gritou para mim tomar cuidado, pois aquela parte da estrada poderia ser muito perigosa naquela hora da noite, mas eu já não estava nem aí para nada que ele dizia. Quando eu e minha amiga chegamos na parte da estrada em que tudo ao redor era mato, foi a hora em que levamos o maior susto das nossas vidas. Estava tudo muito quieto, e como a rua não era muito movimentada, nós estávamos andando pela rua mesmo, ao invés de andarmos pela calçada. Mas começamos a ouvir passos pela mata. Aqueles passos foram se aproximando cada vez mais, e nós duas achamos que era o meu namorado querendo nos assustar. E foi então que eu fiz a burrice de gritar: "Sai daí, Ângelo! Eu sei que é você que está aí!" Naquela hora, o meu sangue gelou. Minha amiga segurou no meu braço, e nós duas ficamos paralisadas de tanto medo. Começou a sair da mata uma criatura que não era desse mundo. Ele tinha a cabeça semelhante à de um cão. Suas orelhas eram caídas e muito longas. Seu corpo era magro, como se fosse um animal doente, e seus olhos eram em um tom amarelado muito profundo. A criatura me olhou no fundo dos olhos, como se me conhecesse. Aquilo durou alguns instantes. Lembro que tanto eu como a minha amiga começamos a tremer sem parar, mas de alguma forma eu sentia que aquela criatura não iria nos fazer mal. Depois de alguns segundos nos encarando, ele deu uns passos para trás e sumiu novamente na floresta. Nós ficamos ali em choque, até passar um carro e nos oferecer uma carona. O carro era de um colega de escola, que estava ficando com a minha amiga. Ele disse que estranhou a gente sumir de repente e perguntou para alguns colegas se eles tinham visto a gente. Então, eles contaram que viram nós duas saindo sozinhas em direção à rua, e ele decidiu vir atrás para ver o que havia acontecido. Ele percebeu que havia algo errado, mas não conseguimos nem contar a ele o que havíamos acabado de ver. E mesmo que contássemos, ele provavelmente não acreditaria. Ele nos levou em casa. No outro dia, quando já era de manhã, eu acordei e fui olhar o meu celular para ver se tinha alguma ligação ou algum SMS.
Na época, não tinham esses celulares modernos e todos os aplicativos que temos hoje. Então o normal eram ligações ou SMS mesmo. Para minha surpresa e espanto, lá estava a mensagem dele e dizia assim: "Eu te avisei que era perigoso voltar sozinha à noite por aquela estrada." Mais uma vez, eu me vi sem reação. Nós não havíamos contado a ninguém o que tinha acontecido. Não tinha como ele saber de nada. Na segunda-feira, ele não foi à escola e não respondeu mais às minhas mensagens. Na manhã de terça-feira, eu, mesmo com medo, decidi ir até a casa dele. Mas quando cheguei lá, não havia mais ninguém lá. A família toda havia ido embora. Will, hoje eu penso, será que a família toda sofria de alguma maldição? E por isso todos eles tinham aquela aparência de doente e se transformavam naquela criatura? Ou será que todos eles fizeram algum ritual para virar aquela criatura? Afinal, eles tinham livros e coisas estranhas na casa deles. Eu nem sei se os pais dele também se transformavam, mas acredito com muita convicção de que eles podiam se transformar também. Ou no mínimo, sabiam da condição do seu filho, e por isso foram todos embora, sem deixar rastros. Também ficou bem claro que mesmo transformado, ele tinha consciência do que fazia, e ainda conseguia se lembrar no outro dia. São muitas as perguntas que me faço até hoje, e foi só depois dessa experiência macabra que comecei a acreditar e a me interessar pelo sobrenatural. Esse foi o meu relato. Tenham todos uma boa noite. Você também já passou por alguma experiência envolvendo o sobrenatural? Envie no e-mail do canal que está na descrição do vídeo, ou entre no meu grupo do WhatsApp, que também está na descrição, e mande o seu relato para mim. Tenha uma ótima noite e muito cuidado ao sair de casa nas noites de lua cheia.